Olá, meu nome é Lívia Bernardes, essa é a Suede, esse é o João. Nós vamos apresentar o segundo episódio do podcast O Que Te Move. Nossa convidada de hoje é Clarice Fernandes, pedagoga no Instituto da Habilidade Social. E seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz contigo aqui, é uma honra. E eu passo a palavra para Lívia. Bom, para começar, nós gostaríamos de pedir para tu se apresentar, qual é o teu nome, a tua idade, onde tu mora. Certo. Então, gente, o meu nome é Clarice Fernandes, como a Su falou. Ontem eu fiz 41 anos de idade. Eu sou de uma região bem ao sul do país, sou de Santa Vitória do Palmar, mas moro desde 2019 aqui em Porto Alegre. Tenho 2 filhos, um de 18 e um de 14 anos de idade. O de 18 anos já está na universidade, fazendo educação física. E eu moro bem no centro, ali, aqui em Porto Alegre, no bairro Santana, que eu moro. Ah, é ali perto. Bem pertinho. Verdade? Tu mora ali? Moro ali no Rio Branco. Ah, tu mora no bairro Rio Branco? Uhum. Morei em Petrópolis também. Próximo. Bom, eu queria te fazer uma pergunta bem específica, mas eu acho que vai combinar muito com a pessoa que tu é, que é o que te dá fome de ajudar. Certo. Essa questão, ela me remete muito à minha infância, tá? Eu sou de uma família bem simples, bem humilde. Eles trabalhavam pequenos agricultores, vendiam leite, vamos ser mais precisos assim. E eu morei até meus 5 anos com a minha mãe, que vendia leite de casa em casa, de carrocinha. E depois ela faleceu, quando eu tinha 5 anos de idade, fui morar com a minha irmã mais velha. E a minha irmã mais velha também tinha essa profissão, né? Caso ela e o marido dela. E a gente, durante a minha infância, não foi fácil questão de situação econômica, né? E aí, hoje, eu digo que eu cheguei num nível de escolaridade profissional por causa da educação que eu tive de professores nas escolas públicas, de incentivo mesmo. E eu acho que a minha fome de ajudar vem muito disso, né? De que outras pessoas numa situação igual à minha possam ter uma ascensão social. Porque hoje, se a gente for olhar para dados de mobilidade social no país, eles são muito poucos. Quem nasce pobre, de família pobre, normalmente morre nessa classe social, sabe? Continua pobre. E como é que você chegou aqui em Porto Alegre, vindo de longe, e Qual cursar foi um essa curso, trajetória? assim, totalmente tecnológico? Então, eu comecei lá em Santa Vitória, fez magistério, né? Na época tinha um magistério, então meu ensino médio já foi um profissionalizante, foi magistério, comecei a dar aula. Aí, em seguida que eu me formei no magistério, eu já entrei na faculdade de pedagogia. Aí comecei, né? Continuei dando aulas sempre em escolas públicas. Quando eu conheci o meu marido, né? A gente tinha 18 anos de idade na época, quando a gente se conheceu. O meu marido já era estagiário em bancos, né? Como é que vocês se conheceram? Muita história. Conta. A gente se conheceu, na época tinha comício político, sabe? Hoje não existe mais, é proibido, mas na época tinha. Então, quando era época eleitoral, era muita festa na cidade. Então, tinha show num comício político, tinha show no outro comício político. E naquele dia, eu tinha ido para um show, para um comício político, o show tinha acabado e eu fui para o outro show, no outro comício político. Aí o Eduardo tava lá, eu conheci o Eduardo lá, né? A gente começou a paquerar, uns olhares, assim. Depois do show a gente conversou, mas ficou nisso. Aí o relacionamento foi, né? A gente foi se conhecendo, foi se estabelecendo uma relação. Aí a gente começou a namorar. E a gente tinha 18 anos de idade, né? E ele era estagiário na Caixa Federal. Aí nisso abriu o concurso pro Banrisul, que é um banco do estado, né? Do Rio Grande do Sul. Ele fez concurso, passou. Só que ele ia morar em outra cidade, né? E eu já estava morando sozinha, eu já era independente, já estava morando... Isso com 18 anos, Com né? 18 anos, 18, 19 anos eu já estava sozinha, sabe? E aí, quando ele foi para outra cidade, ele fez o convite. Vamos comigo, porque tu não tem nada a perder, né? Tá aí, né? Vamos lá, tu vai trabalhar lá na cidade, que era uma cidade maior. Aí eu fui para Pelotas com ele. Ele trabalhava numa cidade vizinha, próxima, e eu comecei a trabalhar em Pelotas como professora também, de educação infantil. E aí, o que aconteceu? O Eduardo foi tendo ascensão na carreira no banco, e ele se tornou gerente do Banrisul. E aí, ele precisava mudar de várias... tinha um critério que, assim, o gerente só pode ficar 3 anos numa agência bancária, e ele troca.
Então, foi por isso que eu fui para vários lugares, né? Várias cidades, até em Santa Catarina. Aí, eu vim parar em Porto Alegre em 2019, em função da carreira dele, né? Em função da carreira dele. E foi aí que iniciou a tua jornada no IOS? Foi. Quando eu cheguei em Porto Alegre, em 2019, quando a gente trabalha em escola, a gente tem um período para mandar currículos e fazer a parte do processo seletivo. Normalmente é no final do ano, sabe? Terminou as aulas, eles começam a abrir os processos seletivos para a escola. Só que eu cheguei em Porto Alegre em março. Então, já tinha fechado todo o processo seletivo para as escolas, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a mandar currículo, né? Qualquer vaga que surgia. Aí, eu tinha o LinkedIn, usava bastante o LinkedIn. Comecei a pagar pelo LinkedIn Prêmio para, né, ter acesso mais às vagas e meu currículo ficar sempre lá despontando. E aí, veio essa oportunidade do IOS. Eu mandei o currículo sem nenhuma pretensão, mas como eu me interessei bastante, eu mandei currículo para tudo que era possível. Até pro Pão, que era a unidade parceira na época, que é o Pão dos Pobres, até pro Pão eu mandei currículo, sabe? E aí me chamaram para o processo seletivo. Eu fiz com mais 12 pessoas lá o processo seletivo. Interessante que eu não fui a primeira escolha, né? Eu fiquei em segundo lugar, só que aí a pessoa que ficou em primeiro lugar não pôde assumir por uma questão de distância, né? E contratual, porque eu presto serviço para o IOS, né? Eu não tenho carteira assinada, eu sou MEI. E essa pessoa não aceitou esse tipo de contrato, né? Então, eu acabei sendo chamada para a vaga. Mas era desde 2000. Era para ser minha. Eu digo que era para ser minha. Era pra ser. Nesse meio, eu acredito que tenha vários desafios, né? Porque tu tá fazendo a diferença de forma positiva na sociedade, mas tem muitos olhares e, sabe, toda essa questão. E como que tu lida com esses desafios, assim? Na tua área de trabalho mesmo, por ser uma ONG, acredito que tem questões. Assim, o desafio maior da gente é porque a gente trabalha com adolescentes, né? O nosso projeto é desenvolvido para adolescentes de 15 a 24 anos, né? O nosso desafio maior, qual é? As questões sociais, né? E aí, quando a gente trabalha com um processo de aprendizagem, ele é humano, ele tem que ser humanizado. Então, a gente, quando olha para um adolescente, a gente tem que ver a questão emocional, cognitiva, porque é um processo de aprendizagem, e econômica, e social. Então, o nosso maior desafio é vencer essas questões, né? Às vezes, um jovem tem uma questão econômica muito difícil. E entre ele fazer um curso de uma formação, uma qualificação e trabalhar, necessariamente ele precisa trabalhar. Sim. Eu acho até que essas três coisas estão interligadas, não? Exato. Acaba se interligando, né? Então, o nosso maior desafio são essas variáveis, né? Porque ele é um processo humanizado. Não tem como tu não pensar que tá lidando... E são questões que vão interferir no teu processo, né? Então... essa é a minha maior batalha, assim, sabe? E eu fico muito, vamos dizer assim, mexe muito num ponto quando um jovem diz para mim, eu preciso parar o curso para trabalhar, sabe? Ou eu não estou emocionalmente preparado para conseguir conciliar todas as coisas, as demandas, porque a gente sabe, a gente é jovem, eu já fui jovem, né? A gente sabe que a gente está num processo lá de maturidade, desenvolvimento, e a demanda a cobrança é alta, a demanda é alta. Tem que dar conta de várias coisas. Então, acho que o processo, a maior dificuldade, as maiores dificuldades são essas, assim. Como aluna do IOS, eu posso dizer que vocês dão um suporte gigantesco, tanto mental quanto ali no dia a dia mesmo. E o tratamento dos professores é diferenciado, é realmente humanizado, como tu disse. E eu vejo que eu tenho muitos colegas que eles têm, tipo, realidade bem diferente da minha. E que eles realmente têm esse suporte, sabe? Eles estão ali e preocupados com... Tá, eles estão aqui, eles estão tendo aula, mas em casa, sabe? Como que é a realidade deles? Eu acho isso... E quais são as estratégias que vocês usam para resolver essas questões, assim, dos alunos e tudo mais? Quando é possível, por exemplo, um aluno... já, por exemplo, completou o ensino médio, tá? E ele tem a opção de fazer o curso, trabalhar à tarde, ou trabalhar pela manhã e fazer o curso à tarde. A gente tenta trabalhar com esse jovem essa conciliação de horários, né? Mas aí entra uma questão que eu falei, que é o emocional. Esse jovem também ele precisa ter uma estrutura emocional
para ele poder conciliar as duas coisas, que as duas coisas vão exigir dele, tanto o trabalho quanto o curso, né? Então, ele precisa ter uma questão emocional desenvolvida para poder conciliar as demandas, né? Os turnos, como eu digo, né? Que às vezes eles têm adolescentes que se viram em 3 turnos, né? Por exemplo, Sim. fazem um curso de manhã, trabalham à tarde e estudam à noite, né? Quando que respira? Nesse intervalo. Cadê a saúde mental? Então, a estratégia é dar orientação, dar um suporte para que eles, né, consigam conciliar e muito diálogo. Assim, tem uma equipe toda, né, além da minha presença em sala de aula, a gente tem uma equipe que a gente chama de equipe psicossocial que dá esse suporte, né? Envolve assistentes sociais, envolvem psicólogos, sabe? Eles dão suporte à distância, porque, como a Su falou, é um instituto, uma ONG que fica lá em São Paulo, mas eles também fazem parcerias com as redes, né, de assistências sociais aqui para poder ter alguém, né, quando é uma exigência, né, alguns casos exigem, eles fazem um suporte para que essa pessoa seja atendida pela rede aqui em Porto Alegre. É essa forma que a gente, né, tenta, vamos dizer assim, ir driblando esses obstáculos, esses desafios que fazem parte, assim, né, e não tem como fugir deles, né. E nesse momento agora, vocês estão dando curso de quê? Nesse momento, a gente está trabalhando com um curso de programação web, tá? Em que os alunos aprendem a desenvolver sites para a internet, e aí eles aprendem as linguagens, os códigos que eles precisam, vamos dizer, construir, né? Que nem um quebra-cabeça, cabeça vai encaixando lá linha por linha. Até sair um site lindo, maravilhoso, né, Su? Que a Su tá expert nisso. Eu sei. Os trabalhos dela. Tá expert nisso, né? E os alunos vão se encontrando, assim, aos poucos eles vão se identificando qual parte eles gostam mais do curso, né? Se é a parte visual do site, né? Que é onde trabalha com a composição das imagens, as cores, as paletas de cores. Se é a parte mais... vamos dizer assim, por trás desse visual, a parte funcional do site, que aí entra aquela interação do usuário com o site, e os alunos vão se descobrindo, né? Depois eles podem... A nossa ideia é dar um curso completo, tanto que a gente chama programação web full stack, que envolve a parte visual, mas também a de interação do usuário, para que depois eles possam se descobrir, olha, não, eu gosto mais disso, e vão se especializando, né? Nessas áreas que eles mais se identificam. Esse é o objetivo do curso, assim, né? E trazer também jovens de escolas públicas, né? De, como eu falei para vocês, de perfis de uma questão econômica também mais restritiva, para a questão da tecnologia. Porque hoje em dia, quando a gente pensa em ascensão profissional, automaticamente vem a ideia de que a gente precisa dominar as tecnologias, ou pelo menos usá-las, né? Saber usá-las com qualidade. Então, acho que esse é o objetivo... Acho não. É o nosso objetivo maior, né? Tinha uma escola que uma vez eu ia dar aula, uma escola de inglês, eu ia dar aula de inglês, e eles usavam esse mesmo método de uma relação mais próxima dos professores com os alunos, visando a saúde mental, a vida deles, o que acontecia em casa. Era mais uma relação bem mais próxima, assim. E é tão curioso isso, gente, porque eu encontrei isso no iOS, mas eu, Clarice, como educadora, defendo isso muito forte. Eu sabe? acho que que a escola é a segunda casa também, né? Do aluno, no caso. Ele passa a maior parte da adolescência dele na escola. Exato. É o ideal, né? E muitas que vezes deveria acontecer. procura um afeto até ali dentro da escola, necessita até Suporte. da alimentação, algo do tipo ali na escola, né? Tanto que quando eu estava lá no início da minha formação profissional, fazendo pedagogia, eu sempre me interessava por teóricos que falavam da afetividade na educação, né? Não daquela parte cognitiva, de desenvolvimento cognitivo, mas da afetividade. Porque tudo que a gente faz com afeto, a gente faz desinteressa, sabe? Tudo que desperta um afeto na gente, a gente tem mais interesse em fazer aquilo, né? Então, eu sempre, em toda a minha vida, assim, eu trabalho há 22 anos na educação, né? Então, trabalhei por todos os níveis, nível da educação infantil, depois anos iniciais, né? E ensino médio. Mas eu sempre trouxe
essa questão do afeto para minha sala de aula, né? Essa questão de construção de vínculo. E, em função da profissão do meu marido, teve um tempo da minha profissão que eu tive que trabalhar em escola particular. E aí, eu não conseguia unir tudo isso, porque tu precisa entregar resultado na escola particular, né? E isso me incomoda bastante quando tu tá falando de educação, porque não é entregar resultado, né? É uma vida que tu tá ali. São pessoas, né? Então, quando eu encontrei o iOS, eu pensei, nossa, eu consigo fazer tudo aquilo que eu pensava para a educação, eu consigo fazer no iOS, sabe? Então, foi um encaixe, assim, perfeito. Hoje eu não me vejo voltando para a escola. Não me vejo, de verdade. Realmente encontrou o teu ambiente ali. Meu nicho, assim. E essa da escola particular afeta até também o próprio estudante, né? Porque tem que ser resultado atrás de resultado, toda hora. Ele mal consegue respirar, isso. Eu trabalhei numa escola particular em Balneário, onde meus filhos também estudaram, né? O meu menor estava na educação infantil, então não tinha tanta pressão. Mas o meu mais velho tinha a escolha do melhor aluno. Saía como se fosse uma divulgação de nota de Enem, sabe? Primeiro colocado, segundo colocado. Isso é exposição. Ia para as redes sociais, ia tudo, ridículo, sabe? Estudando Adventista é exatamente assim. E ele passou o ano inteiro frustrado, porque ele nunca conseguiu estar naquelas melhores colocações, né? E eu lá em casa fazendo um outro papel. Não, mas não é isso que importa. O que importa é o conhecimento, o que tu consegue compreender, entender, sabe? O que tu vai colocar esse conhecimento na tua vida. Não é ali o primeiro lugar, segundo lugar, né? Eu sei que vai chegar um momento em que isso vai fazer parte do processo, que é o Enem, né? Tu precisa ter um bom desempenho para conseguir... um vestibular, um concurso. Só que para por aí, né? Tu não é uma nota. Não é, exato. Mas ele sofreu muito, assim, esse ano. E ele só conseguiu o destaque, né, no caso, no último trimestre, quando a gente estava indo embora, não morava mais em Santa Catarina. O alívio que ele deve ter sentido. E aí ele recebeu uma cartinha, parabéns, você foi o destaque, o primeiro lugar. E ele ficou emocionado, mas... Tipo, ele já tava, né, saindo da escola. E às vezes a nota não significa que tu entendeu o conteúdo, né? Tu pode ter Sim, decorado alguma pode coisa ter que decorado caiu tudo. na Exato. prova e aí fez a prova ali certinha. E uma das coisas que eu considero, assim, ó, não é todo dia que tu tá disposto ou emocionalmente preparado para fazer aquilo, né? Às vezes tu pode fazer uma avaliação hoje, tu saber tudo, e num outro dia por uma questão... Um detalhezinho, né? Aconteceu um fato na tua família, na tua casa, não tô legal, minha cabeça não tá aqui, tu já não tem o mesmo desempenho. Então, é muitas variáveis para considerar, Tem né? gente que só não vai na aula quando tá doente de cama, assim. E aí, mesmo assim, tu tá resfriado, gripado, tu não vai estar com disposição pra... Desgaste, Às 6 e pouco da manhã tá lá, anotando, ouvindo coisa. E isso. entrando nesse âmbito da família, né? Como que tu lida, assim, o equilíbrio entre a tua vida profissional, né? E pessoal? É um desafio, gente. Com terapia só. Eu tenho a minha terapia que me ajuda. Não, todo mundo precisa, eu acho. Já fica, né, um conselho. Adoro. Terapia, Conselho pra todo por mundo favor. nos ouvindo, façam terapia, por favor. Rede SUS demora, eu sei, mas dá pra buscar também esses apoios, porque também, né, o valor também não é... Mas é um desafio. Por quê? Porque a sua até conhece um pouquinho mais, porque eu falo muito na sala de aula, até na minha vida, né? Sou um livro aberto. Mas além de trabalhar, eu gosto de estar sempre estudando. Então, eu concluí meu mestrado o ano passado, aí eu pensei assim, vou dar uma pausa para cuidar da minha família. Aí veio a minha orientadora e falou assim, Clary, vamos fazer o processo de doutorado? E eu pensei, meu Deus, mas eu queria descansar agora, né? Respirar, sabe? Mas eu sei que um processo de doutorado da URGS é muito concorrido. Tipo, é muito difícil. E quando parte de um convite de uma orientadora, fica um pouco... Feio de recusar, né? Feio de recusar. E facilita o processo, sabe? Porque aí, quando partiu dela, eu falei assim, cara, eu vou arriscar, vou fazer também. Só que agora, tipo assim, eu trabalho o dia todo, aí final, dia de semana, depois dos horários de trabalho, eu vou para as disciplinas de doutorado, que tem que cursar, tem as disciplinas obrigatórias, né? Então, a família fica meio nesse... Mas, assim,
acredito que estou conseguindo equilibrar. Quem sente, vamos dizer, um pouco mais da minha ausência é o meu filho menor, porque ele é muito apegado à família, né? E ele tá num processo que ele fica o dia todo sozinho, aí ele só vai ficar com o pai dele no final do dia. Então, eu sinto que ele tem mais dificuldade, assim, ele sente muita falta, né, de almoçar com a mãe, sabe? De ter umas horas ali de conversa que a gente não tem, né? A gente vai conversar quando eu chegar em casa e muito pouco tempo, né? Depois eu tenho que fazer Mas a família, ela tem sido muito importante para mim, porque ela é a base para eu conseguir o que eu tô fazendo. Eu tenho um objetivo na vida que eu tinha lá com 18, 19 anos, que era ser professora de uma universidade federal ou de um instituto federal. Eu tenho isso em mente, sabe? E que é um objetivo de vida. E eu só consigo fazendo isso quando eu tiver esses níveis de acadêmicos, que é um doutorado. Então eu penso que agora falta pouco, é 4 anos de doutorado. Depois eu já posso entrar para disputar uma vaga já com uma formação adequada, né? Então, eu entendo que é um processo difícil, porque quem é mãe tem mais essa questão afetiva, né? Tu te cobra, vem toda uma cobrança também que é socialmente colocada na mulher, né? Vai dar conta da família, dos filhos, vai deixar o filho sozinho, o filho não tá desamparado, não sabe? Então, mesmo que eu não queira pensar, eu penso. Eu tô cuidando bem dos meus filhos, sabe? Eu tô dando a atenção necessária aos meus filhos. Eu não tô deixando o meu tempo passar e perdendo a infância ou a juventude deles. Tem todas essas questões que é uma cobrança que faz parte, né? Que não tem como. E aí entra a terapia, né? Entra a terapia para ajudar. Para me colocar assim, não, calma. Esse é o teu tempo, isso aqui é da família, esse aqui é só da Clarice. Uma das coisas que eu aprendi na terapia é que eu preciso separar a Clarice mulher da Clarice da família, né? Porque como eu me cobrava bastante, eu sempre colocava a minha família em primeiro lugar, né? E aí, na terapia, eu aprendi a separar. Não, Clarice família e Clarice mulher. Então... E o que move a Clarice? Assim, de acordar cedo, chegar em casa muito tarde, depois de trabalhar, depois de ter aula. O que te move? Esses dias eu até comentei isso na sala. Eu tenho uma fome de conhecimento, sabe? Então, e eu acho que isso volta lá na minha infância, né? Como eu tive uma infância bem difícil, a escola, para mim, era a minha janela para o mundo, né? Eu gostava de ir para a escola para eu ler meus livros, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então, eu não tinha livro em casa. Eu tinha os livros que eu tinha acesso na biblioteca da escola. E eu lendo, eu começava a fantasiar coisas que eu sei que, diante da minha situação econômica, eu não teria possibilidade de fazer aquilo, de realizar, né? Então, e aí essa leitura foi me dando isso, né? De querer, de conhecimento e crescer e conhecer mais e mais e mais, aprender mais sobre isso, sobre aquilo. E a minha escola era pública, mas mesmo sendo escola pública, tinha umas divisões, assim, invisíveis, né? Sempre tem. E aí, o que acontecia? Divisões como? Aí, assim, ó, porque eu era a Clarice, a pessoa que não tinha mãe e não tinha pai, porque eu não conheci meu pai, né? Morava com a minha irmã, que seria a minha família adotiva, certo? Filhos de leiteiros, como eles chamavam na época, que são as pessoas que vendiam leite de casa em casa, né? Que besteira. Meus colegas eram filhas de professoras, né? Naquela época a escola pública era uma escola de qualidade, então tinha vários níveis sociais dentro de uma escola pública, né? Então, por exemplo, vai ter o desfile de 7 de setembro. Isso é uma coisa que eu tenho mágoa até hoje, gente, de verdade. Eu tô com 41 anos, mas eu guardei essa mágoa. Eu queria ser aquela menina que ia dançando na frente da banda, sabe? Nem sei como é que era o nome, né? Eu nunca era escolhida. Sempre era quem? A filha da professora, a filha do doutor do posto de saúde. Do diretor. Eu nunca era escolhida. Porque eu era Zé Ninguém ali, né? Eu era mais um, né? E aí eu pensei, gente, eu tenho que me destacar em alguma coisa, né? Porque elas, né, já estão dominando os outros papéis, algum papel eu tenho que me destacar. Aí foi que eu comecei a me destacar no quê?
nas notas, né? Que é o- Então, importa também, né? é o que fica pra É ti, isso. né? É o conhecimento. Então, eu estudava, naquela época, uma criança, eu pensava, né? Tem que ser destaque da turma. Então, era onde eu me destacava. E aí, eu comecei a ser anotada, entendeu? Os professores começaram a anotar a minha presença. Tanto que, quando eu tirei a primeira nota baixa, veio um grupo de professores querendo saber o que tinha acontecido comigo, Tudo bem. que eu tinha tirado uma nota baixa. Então, acho que... E aí, isso foi me motivando, sabe? Mas até que isso é bom, eles estavam preocupados. Sim. Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que tá atrapalhando? Mas eu Mas ao meu sinto ver, que pelo isso era muito porque eu tinha aquele esforço, sabe? De ser a Que tá melhor da esforçada. turma, né? Sim. Mas não era o mesmo... E isso me incomodava porque não era o mesmo olhar com um aluno, por exemplo, com um colega meu que tivesse dificuldade e ele... Isso realmente. Entendeu? Tá lá no fundão, tem dificuldade, vamos deixar ele, vamos ver até que nível ele chega, né? Então, isso me incomodava. Então, eu não queria ser aquela pessoa excluída, vamos dizer assim. Eu queria ser alguma pessoa que fizesse parte, tivesse uma importância para eles, né? Então, foi daí. E aí, eu percebi que com esse conhecimento eu podia mudar, como eu falei no início, né, desse bate-papo, que eu podia mudar a minha situação social, né? Então, isso foi me movendo, assim, né? E agora... O que me move realmente ainda acordar cedo é o meu objetivo, né? Que eu quero chegar num nível ser um dia professor de universidades federais ou institutos federais, assim. Porque antes eu tinha um pensamento. Eu achava que eu ia conseguir mudar a educação se eu mudasse o meu estilo de ensinar, né? Só que eu vejo que eu tô fazendo, sabe? De grão. Quando eu consegui fazer essa percepção assim, eu tenho que mudar a mentalidade de futuros professores. Para outros professores pensarem de uma forma diferente de dar aula, de uma forma diferente de se relacionar com os alunos, de mostrar para eles que isso é possível. Aí eu entendi, não é com os alunos que eu tenho que agir, né? É com futuros professores. É com futuros professores. Formando essas pessoas. Formando essas Depois pessoas. vão criar outros professores É. e assim vai mudar. Porque tu precisa mexer ali na formação dos professores, né? Eles precisam ter esse entendimento, né? Que a tua preocupação não é o conteúdo que precisa ser entregue dentro do prazo. A tua preocupação é se o aluno aprendeu, como ele aprendeu, e se ele não aprendeu, por que ele não aprendeu, né? É isso. Essa reflexão da tua prática educativa, ela tem que fazer presente todo dia. Bom, eu tenho um grupo de alunos. Um aprendeu, esse grupo aprendeu... Como é que ele aprendeu? E esse outro grupo não aprendeu. Por que ele não aprendeu? Eu que estou fazendo alguma coisa que não está chegando neles, não estou acessando eles? Ou é eles que têm algum fator que não estão acessando o que eu estou passando para eles? Então, esse é o meu objetivo. Eu assim, acho né? também que no modelo atual é um pouco de cobrança desnecessária por coisas não tão importantes assim. Eu acho que tem que ver mais... Sabe, coisas um pouco mais essenciais e cobrar menos, essa questão de prazo, Sim. tudo isso. Tem que ter uma reformulação toda, né, do processo, né? Mas tem que passar também pela valorização dos professores, né? Sim. A gente tem professores que fazem 3 turnos, gente. E nem recebem, e tem que ouvir desaforo do filho dos outros ainda. E tem Isso professores... que é o pior. 3 turnos, tem que levar trabalho para casa, final de semana ele tem que, né, correção de todo aquele... Atrasar o salário. Minha filha Então, de professora sabe. sabe, né? Eu não sei o que, tudo em casa. Isso. Mas a área que a tua mãe trabalha, né, educação infantil, tu tem toda a preparação Tem da toda a aula. preparação. E ainda tem isso, né? Tem a preparação da aula que não é feita durante um dia de trabalho. Corrigir Não é prova, fácil corrigir também. isso. Não é fácil. Então, é isso que está me movendo, assim, no momento. Esse conhecimento que eu quero passar para futuros profissionais, assim, da área da educação, Fazer né? mudança, realmente. E se pudesse dar um conselho para alguém que queira trabalhar, assim, no âmbito social, no caso, qual que seria? Primeiro lugar, acho que amor. E segundo, comprometimento. Porque a gente tem que ter compromisso com as pessoas. Isso é uma das coisas que, tanto dentro de uma educação formal, que a gente chama, né, das escolas, ou dentro de uma educação informal, que é o que acontece dentro de uma ONG,
o compromisso tem que ser com as pessoas, não com o teu cronograma, não com as tuas entregas, né, teus indicadores. A gente trabalha numa ONG e a gente precisa entregar indicadores, né, que são números, né? Mas o teu compromisso tem que ser com as pessoas, com aquelas pessoas que, se ela é uma questão social, né, como agora esse projeto social que eu atuo, ele é um projeto social. Quando a existência de um projeto social é porque há uma lacuna do Estado, né? Do Estado que eu falo, né? Do governo e tudo mais, que não está conseguindo, né? De alguma forma, cumprir com aqueles direitos básicos lá da Constituição Federal, né? Talvez não atenção devida também. Isso. Aí entram várias questões, né? Sim. Então, se há a existência de um projeto social é porque, né? Há uma lacuna. Então, a gente não pode pensar só nos números, nos indicadores, a gente precisa pensar nessas pessoas para ser efetivo, né? Eu acho que o resultado ele tem que ser evidente, não só em números, né? Uhum, exato. Porque números são muito fáceis. A gente precisa transformar, de fato, aquela vida, Sim. sabe? De alguma forma, sabe? Às vezes eu estou olhando a evolução dos alunos e eu penso, nossa, esse aluno chegou aqui com muita dificuldade de, né, digitar no computador, porque não tinha esse recurso em casa. É a primeira vez que ele está tendo esse recurso. E hoje ele está digitando super bem. Para mim, isso já é um grande passo, uma grande evolução, sabe? Eu não vou comparar esse aluno com um aluno que tem todo um recurso em casa, que consegue desenvolver, porque ele já tinha facilidade. Eu vou comparar com ele mesmo, né? Ele chegou aqui, assim. Cada um tem seu próprio ritmo, seu próprio progresso. Seu desenvolvimento. Então, é esse compromisso que a gente tem que ter com as pessoas, né? E volto a falar, na parte humana desse projeto, né? Então, o comprometimento não é com nenhum outro fator, é com a pessoa. Mudou em alguma coisa, isso foi importante para ti, impactou de alguma forma na tua vida? Então, o meu objetivo já foi alcançado, né? Então, é isso. Esse é o... E se tu pudesse, assim, ter uma visão de como seriam os projetos sociais, assim, no futuro, como que tu vê, assim? Olha, eu acredito que a questão dos projetos sociais, das instituições, das ONGs, elas vão ser muito maiores. A atuação delas já cresceu bastante, assim, se a gente pegar desde o início, né, de toda a parte histórica da presença de projetos sociais, de ONGs, de organizações não governamentais, ela vem numa ascensão muito grande. Antes, na maioria dessas instituições, elas eram muito de assistência social, sabe? Né, de entregar uma cesta básica, de conseguir um lugar para a pessoa residir, né, ficar. Era muita assistência social. E hoje, esses projetos sociais, eles estão muito nessa questão mesmo de trabalhar com a formação profissional dessas pessoas, né? De colocar essas pessoas, a gente diz, autônomas de suas próprias vidas, né? Porque quando tem um projeto social de assistência social, ok, ela resolve, sana o problema? Sana, mas paliativamente, porque essa pessoa ela não sai dessa condição social para receber uma cesta básica, para receber, né, não sai, ela continua na mesma. Agora, quando você trabalha com formação, né, com formação profissional, qualificação profissional, você pode fazer com que essa pessoa ela ascenda, né, socialmente, né, ela consiga Para a vida inteira. Para a vida inteira. Né? Então, eu acredito que os projetos sociais, as ONGs vão nesse sentido, a partir nessa nova conjuntura social, assim. Sim. Ela recebe a cesta básica e quando acaba, ela continua sem cesta básica. Exato. Ela se alimentou, né? Mas é momentâneo, paliativamente, né? Ela recebe um lugar para morar, só que como é que ela vai manter o lugar para morar? Até ela perder de novo? Uhum. Né? Eu ia te perguntar quais são seus planos e projetos para o futuro. Então, gente. Bom, a minha meta, né? O meu objetivo é esse, né? Trabalhar com a formação profissional de novos professores, né? Profissionalmente, aí é uma questão muito... até difícil de responder, porque eu não me imagino trabalhando fora do IOS, sabe? Porque eu tenho uma paixão muito grande por esse projeto, eu acredito demais. Só vou me desvincular desse projeto quando vier, tipo... lá de cima, não vai acontecer mais o projeto, né? Não romper um contrato, sei lá, por N fatores, né? Aí
não sei, ainda não consigo me projetar fora do iOS, assim, desse momento, assim, porque realmente é um trabalho que me motiva, sabe? Te move. É o que te move. Até tinha perguntado o que te move sair de casa. Me move isso, sabe? Me move ver histórias de alunos, por exemplo, de alunos que trabalhavam como ajudante de pedreiro, tiveram um contrato assinado pela Dell, sabe? Me move história de alunos. Até eu comentei esses dias em sala de aula, por exemplo, um aluno que estava fazendo o curso conosco, conseguiu uma primeira oportunidade de trabalho, ao mesmo tempo ele recebia uma cesta básica, ele se emocionou porque era a primeira vez que ele ia comer um mumu, sabe? Aquele doce de leite, pacotinho, que é uma coisa tão simples pra gente, né? Para as pessoas, para a grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, se a gente pensar. Vá lá e compra, né? Mas tem muitos jovens que não têm condições de ir lá e comprar um docinho, né? Então, são essas histórias que me movem, assim, sabe? As mensagens ai, professora, só fez a diferença na minha vida, né? Só tem uma forma de ensinar completamente diferente de outros professores, né? Eu consegui aprender conteúdos que eu não conseguia aprender em 3 anos no ensino médio da escola. Então, é essas histórias que me movem, sair todo dia cedo, sabe? Pegar... vim nesse deslocamento que não é perto, não é próximo da minha casa, nem da tua, né, que mora lá próximo, ele é um pouco distante. Então, é isso que me move, são as histórias, assim, de vidas que um pouquinho a gente conseguiu transformar, sabe? Um fator a gente conseguiu modificar ali naquela... Nem que seja... A vida da pessoa, né? Se não foi na parte técnica que a gente chama, né? Isso que a gente fala, tem a parte técnica, tem a soft skills que a gente... Mas que seja em alguma questão emocional, que eu tenha preparado essa pessoa para os desafios da vida, de alguma forma, sabe? E é isso que me move, assim. Então, eu não tenho, assim, ainda pretensão nenhuma de sair desse projeto, né? E tem uns objetivos paralelos, mas eu vou sempre colocando eles em segundo plano e sempre encaixando, sabe? Sim. Porque hoje, se eu comparar o que eu faço dentro do iOS e qual que é o meu objetivo, que é trabalhar com professores, eu também estou fazendo transformação, né? Com certeza. Transformando as vidas, alunos, Isso. professores. Então, o que me move é esse poder da transformação social. Eu lia... O Paulo Freire é o meu, né? É o meu livro de cabeceira. E eu acredito muito nesse poder da educação para a transformação social, sabe? Eu acho que não tem nenhuma outra questão na sociedade que vai poder transformar a vida de uma pessoa que não seja a educação. Então, acho que é isso que me move, assim. É um processo educativo. Até porque quando eu estou me relacionando com outra pessoa, eu também aprendo com essa outra pessoa, né? Sim. Então, é uma mão dupla, assim, né? Ela aprende comigo e eu aprendo com ela. Às vezes, os alunos me dão histórias de vidas, assim, exemplos de vida que eu fico pensando, nossa, né? Que legal, como ele conseguiu, como é que ele consegue, como é que ela consegue fazer isso, sabe? E eu fico encantada, assim, vendo que são coisas que eu tenho limitações de fazer, né? Que não faria, sabe? Então, eu aprendo também. Então, é isso. E o projeto que te move é justamente isso. A gente quer ouvir essas histórias, sabe? Ah, que Que legal. muitas vezes estão escondidas que a gente não sabe, né? Nem imagina, né? Aqui, né, ambos são apaixonados pela comunicação. E é justamente isso, é ouvir a história da outra pessoa, sentir aquela empatia, né? Aham. Aquele amor ali. E, nossa, muito bom o podcast, adorei participar. Pode nos contar alguma história do projeto, alguma que te marcou, assim, só pra gente acabar? Sim. Encerrar. Aqui. Posso. E adorei também já antecipando o bate-papo com você. Tava bem nervosa, sabe? Porque falar um pouco da gente é complicado, né? Eu falo pros alunos, não, gente, vocês precisam falar de vocês, né? Não sei o que, mas É que aqui gravado é diferente. Realmente, eu acho que gravado é diferente. Não, eu acho que gravado é mais tranquilo. É. Pra mim, não. Que aí se tu falou algo muito, sabe, muito íntimo, corta isso aí na edição depois. Mas, assim, tem 2 histórias, assim, de vida, que é essa desse menino que trabalhava de ajudante pedreiro. Ele foi a primeira turma quando eu trabalhei aqui pelo iOS, em Porto Alegre. E era uma turma muito vulnerável.
economicamente, assim, né? E esse menino, ele fez o curso, e o curso nem era de programação web, era de informática básica, aprender o Word, Excel, PowerPoint. Era isso o curso, né? O curso foi evoluindo com o passar do tempo, né? E aí, esse menino fez o curso lá em 2019, foi a primeira turma que se formou, e o curso era de 6 meses na época também, então começava em março, terminava lá em julho, eles já estavam com o certificado deles. E uma situação bem difícil, assim, né? Uma família com todos os irmãos envolvidos com o tráfico. Ele era o menor e ele era o que, né? Tava ali lutando para também não fazer parte, né, do tráfico. E eu me sentia muito nessa responsabilidade, sabe? De mudar a história dessa família, né? E aí, ele terminou o curso conosco. Por uma questão de idade, a gente não conseguiu vaga para o jovem aprendiz para ele, né? Então, já era mais restritivo ainda as oportunidades. Só que aconteceu um projeto paralelo com o iOS, em que eu pude colocar ele num processo seletivo para trabalhar para a Dell, né? E ele era uma pessoa que tinha experiência de vida, que a gente chama, né? Não tem aquela experiência profissional, mas tem experiência de vida. Então, ele se destacou muito rapidamente no processo seletivo, que era um processo bem demorado, bem difícil. Mas ele se destacou pela experiência de vida que ele tinha, né? E, na época, ele estava trabalhando como auxiliar de pedreiro, né? Ele estava ganhando ali, fazendo uns bicos, como eles dizem, né? Tô fazendo bico, prof. Tô trabalhando de auxiliar de pedreiro, ganhando não sei quanto. E ele tinha que fazer um treinamento por 4 meses. E durante esse treinamento ele não ia receber nada, absolutamente nada. E era um treinamento que exigia 8 horas por dia. Aí eu falei assim, topa, mas já falando das condições, não vai receber nada, né? E é um treinamento de 8 horas por dia. A possibilidade de tu ser contratado pela Dell é muito grande se tu conseguir finalizar o treinamento com um bom desempenho, né? E ele topou. Mas aí tinha uma questão de recurso. Ele não tinha computador, né? Aí eu conversei com as meninas do iOS. Olha, temos esses alunos. Tem como a gente conseguir recurso? Tem. E aí entra a ação do iOS. Manda 4 computadores. Foram 4 jovens selecionados, né? E ele fez os 4 meses. Ele falou, não tem problema, prof. Eu faço os 4 meses de treinamento. Não tem problema. E ele ganhava R$100 na época, que era o ajuda de custo da internet, né? Então, ele ganhava R$100 de ajuda de custo da internet. E ele fez o treinamento de 4 meses, e depois que ele concluiu os 4 meses, ele foi contratado pela Dell. Nossa. E aí, ele teve a carteira dele lá assinada. Eu até brincava com ele, digo, agora tá na hora de pagar uma janta pra prof, um café, né? Porque, né, melhorou aí a situação. Então, essa foi a história que mais me impactou, assim. E no dia da formatura dele foi muito especial, porque a mãe dele foi. E aí, ela levantou aquele certificado dele com tanto orgulho, porque para aquela família era importante um dos filhos levantar um certificado de conclusão, sabe? E a emoção da mãe foi uma coisa que contagiou, tipo, um ambiente total, assim, sabe? Foi uma emoção tão comovente aquele... E ele ganhou também... Ele, na época, tinha destaque da turma, né? E ele foi um aluno que se destacou. E ele ganhava um mimo, assim, especial, né? Então, foi um momento, assim, que... Sabe? Até hoje, se vocês procurarem, assim, nas apresentações, assim, de formatura, vai estar a foto estampada da mãe desse menino levantando o certificado de conclusão. Porque era importante, né, para aquela família, sabe? Então, essa é a história que eu levo, assim, marcante, assim, para mim. Foi a conquista desse jovem, assim. E de a gente, por algum momento, né, conseguir transformar aquela vida dele. Porque hoje ele não continua na Dell, mas ele tem uma carteira assinada com um contrato por uma das maiores multinacionais do país, né? Que abre muitas portas para ele, para qualquer situação, né? Então é isso. Nossa, bom, eu queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigada. Aqui hoje. Eu sou suspeita pra falar, porque eu admiro muito a sua trajetória. Mas é isso. Ai, obrigada. gente, e eu agradeço assim, do fundo do meu coração o convite de vocês. Parabéns pelo trabalho, pelo desafio que vocês estão se colocando, né? Ou se colocaram a vocês, que vocês abraçaram, não sei como é que funciona. Fiquei muito feliz pelo convite da Su, emocionada também,
porque às vezes a gente faz isso tão automático, sabe? Eu vou lá pro meu trabalho, eu vou não sei o quê, né? Então a gente nem para pra perceber nessa importância social. E eu acho que esse momento foi que a Su me fez o convite, eu parei e pensei, gente, mas é tão importante assim? Então, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. A gente que agradece. Obrigado pelo acolhimento também, que foi muito legal aqui.